José nasceu no dia 17 de junho de 1603, vilarejo de Cupertino, em Nápoles, Itália. Era filho de uma família pobre e cheia de dificuldades. Às vésperas de seu nascimento, sua família foi despejada por causa de dívidas do pai. No despejo, a família perdeu até os poucos móveis que tinha. Por isso, José nasceu num estábulo, na pobreza, assemelhando-se a Jesus já no nascimento. Sua vida, porém, seria marcada pela dificuldade e pela superação através da graça de Deus. Talvez por causa de toda a dificuldade que sua família passou, José cresceu com sérias dificuldades de aprendizado, tanto que não conseguiu aprender a ler. Teve sempre uma saúde muito fraca na infância e adolescência. Nessa fase, por várias vezes, esteve entre a vida e a morte. Além disso, possivelmente por alguma falta de coordenação motora, era desajeitado com as coisas, estabanado. Por isso era quase sempre ridicularizado e motivo de chacota onde quer que chegava. Na linguagem de hoje, diríamos que São José de Cupertino era vítima de bullying por causa de suas limitações. José de Cupertino sentiu-se chamado para a vida religiosa desde pequeno. Apesar de suas deficiências, tinha uma vida de oração profunda e uma intimidade com Deus, tal que frequentemente tinha êxtases e dons extraordinários. Quando tinha 17 anos, pediu para entrar na ordem dos frades menores conventuais, onde 2 tios dele eram frades. Porém, foi recusado por causa de suas dificuldades e também de sua aparência, que não ajudava muito. Rejeitado nos franciscanos, José de Cupertino tentou a ordem dos capuchinos. Lá, os frades tentaram inseri-lo em vários ofícios sem sucesso. Constantemente ele entrava em êxtases e, sem querer, quebrava louças e objetos do convento. Somando-se a isso sua pouca capacidade de aprender, os capuchinos também sentiram-se forçados a dispensá-lo. Nessa ocasião, ele teve que tirar o hábito franciscano. Tempos mais tarde, ele disse que foi como se sua pele tivesse sido arrancada. Depois de algum tempo, os frades conventuais o acolheram como cuidador de uma mula no convento de Grotella. Aos poucos, todos viram que São José de Cupertino tinha uma vida santa, apesar de toda a sua limitação. E ao constatarem sua vida de oração, sua austeridade, seu espírito de obediência, seu amor manifesto para com todas as criaturas como São Francisco e os dons sobrenaturais que se manifestavam através dele, decidiram admiti-lo como frade. Contra toda a lógica humana, José de Cupertino sentia em seu coração o chamado não só para a vida religiosa, mas também para o sacerdócio. Sua dificuldade de aprender, porém, era grave. Ele simplesmente não conseguia. Assim, os frades iam levando o irmão José de Cupertino. E ele progredia pouco nos estudos. Chegou a época do exame para ser admitido como diácono. José entregou-se à Virgem Maria e foi fazer a prova. Na ocasião, ele foi interrogado pelo bispo de Nardo. Este pediu para José explicar o único trecho do Evangelho que ele de fato sabia. Felizes as entranhas que te trouxeram. José foi admirável em sua resposta e foi aprovado para o espanto de todos. Após mais um tempo de estudos e dificuldades imensas, chegou o momento do exame oral diante do bispo de Castro. José de Cupertino foi juntamente com os outros confrades. Mais uma vez, ele confiou-se à Nossa Senhora, pois sabia que humanamente não passaria. O bispo, porém, interrogou alguns e ficou tão admirado com as respostas precisas e sábias destes, que decidiu aprovar todos os outros sem examiná-los. Entre eles estava São José de Cupertino. Assim, o pobre analfabeto José de Cupertino tornou-se padre pela vontade de Deus. Por isso ele se tornou padroeiro dos estudantes. Como sacerdote, São José de Cupertino destacou-se pela santidade e pela sabedoria extraordinária que Deus lhe dava. Tanto que teólogos, bispos, príncipes, reis e até o Papa vinham de longe para ouvi-lo.
Multidões começaram a acolher onde quer que ele estivesse, famintos de Deus, do amor e da sabedoria que emanava de sua vida e de suas palavras. Porém, apesar de tudo isso, ele não deixou sua vida simples de frade franciscano. Cuidava dos animais, limpava o chão, lavava as louças e fazia sempre os serviços mais humildes. Trabalhava muito, a ponto de ele mesmo se apelidar de irmão burro. A vida de São José de Cupertino sempre foi marcada pelos dons extraordinários. Estes manifestavam sempre conforme a vontade de Deus. Percebia a alma das pessoas e aconselhava sobre aquilo que elas mais precisavam. Através dessas manifestações, Deus curava o coração de muitos que o procuravam. Acabava com desavenças, reconciliava inimigos e levava a misericórdia de Deus. Além disso, tinha o dom da levitação e dos êxtases nos momentos de oração. E isso acontecia quase que constantemente quando celebrava a missa e quando rezava. A fama de santidade e os dons extraordinários manifestados na vida de São José de Cupertino despertaram até mesmo a Inquisição, tanto que em 1653 ele foi transferido para obrigá-lo a sair de Assis. Foi enviado para Petra Rúbia e mais tarde para Fossombrone, para que ele ficasse isolado até mesmo da comunidade dos capuchinos. E ele tudo aceitou com obediência e humildade, sem murmuração. Os frades pediram, mas não conseguiram tê-lo de volta. 4 anos depois, em 1657, São José de Cupertino foi transferido para Ósio, que ficava perto de Loreto. Quando chegou lá, disse: "Este é o lugar de meu descanso." Ele viveu ali mais de 6 anos e faleceu no dia 17 de setembro de 1663. Imediatamente começaram as peregrinações ao seu túmulo e graças sobre graças foram alcançadas por milhares de fiéis através de sua intercessão. No ano de 1767 foi canonizado pelo Papa Clemente XIII. São José de Cupertino, rogai por nós.